Carl Jung certa vez disse: a intuição é a percepção via inconsciência. Seus sentimentos instintivos ou intuições são inteiramente únicos para você e podem dizer muito sobre quem você é como indivíduo. O psicólogo suíço Carl Jung mergulhou extensivamente nos mecanismos do inconsciente, oferecendo insights que podem nos ajudar a entender melhor nossas intuições e a nós mesmos. A teoria mais famosa de Jung é o processo de individuação. A individuação é a arte de aprender a reconhecer seus atributos internos e mais únicos, desejos, metas, pontos fortes e fracos. A prática mais vital dentro desse processo é a exploração do inconsciente. Uma parte do inconsciente é o que Jung chamou de a sombra. Isso contém todos os aspectos de si mesmo que você tenta reprimir e negar, os atributos que você tenta fingir que não tem, até o ponto de se convencer. Exemplos desses traços são raiva explosiva, ciúme, inveja, ganância, orgulho, preguiça, vaidade e mais. Mas suprimir ou ignorar esses traços não os faz desaparecer. Pelo contrário, eles crescem e fermentam nas sombras. Isso é a causa de explosões repentinas, explosões emocionais, reações exageradas com os outros, pensamentos indesejados, culpar injustamente os outros e mais. Em outras palavras, eles poderiam ser a origem de suas intuições ou sentimentos instintivos menos desejáveis. Outra fonte altamente influente de intuição são seus arquétipos inconscientes. Os arquétipos fazem parte do inconsciente coletivo, uma forma de inconsciência compartilhada por todos os seres humanos. Jung estava da opinião de que certas partes da personalidade e características de alguém estão presentes desde o nascimento, apenas esperando para se desenvolver. E isso é a razão de todas as semelhanças entre as pessoas em diferentes culturas, tempos e espaços. Eles são as tendências naturais em nossas mentes que nos ajudam a entender e reagir ao mundo ao nosso redor. Um exemplo de arquétipo junguiano é o cuidador, o impulso humano de cuidar uns dos outros. Os ensinamentos de Jung sobre o inconsciente e os arquétipos são vitais para entender seus sentimentos instintivos e como conhecer e aprender a ouvir esses sentimentos pode melhorar sua vida. É por isso que neste vídeo vamos falar sobre como ouvir seus sentimentos instintivos a partir dos ensinamentos de Carl Jung. 1. Conheça sua sombra e seu arquétipo. Jung diz: a intuição não é mera percepção ou visão, mas um processo ativo e criativo que coloca no objeto tanto quanto retira. Você pode conhecer suas intuições ao conhecer seu inconsciente, ao analisar sua sombra, ao trabalhar em seu processo de individuação. Você pode fazer isso utilizando autorreflexão, meditação, análise de sonhos, fantasias, impulsos e seu próprio comportamento. Por exemplo, você pode manter um diário de sonhos, no qual escreve o que lembra de seus sonhos assim que acorda de manhã. Os sonhos podem dizer muito sobre o que estava passando em sua mente antes de você dormir, como suas preocupações, fantasias, desejos, medos, e assim por diante. Se descobrir que carrega muitas preocupações, isso pode afetar sua sombra e, portanto, suas intuições. Você pode ter a súbita vontade de agir com mais firmeza do que é para esconder suas inseguranças, por exemplo. Outra maneira muito padrão, mas muito eficaz de conhecer suas intuições é simplesmente refletir sobre como você se sentiu, agiu e tomou suas decisões em qualquer dia dado. Reflita regularmente e faça a si mesmo perguntas como: por que tomei essa decisão? Havia algo que eu queria fazer em vez disso? Ou o que senti no momento? Você pode praticar a reflexão em horários programados ou sempre que tiver tempo. E pode fazer isso apenas pensando sobre isso, ou ainda melhor, escrevendo sobre isso, também conhecido como diário. Dessa forma, você examina sua sombra. Conhecer a sombra é um processo difícil e interminável, mas incrivelmente recompensador. Quando você conhece o que está reprimindo, conhece o que mais o impulsiona, e, portanto, o que forma suas intuições. Outra parte incrivelmente importante do inconsciente que influencia suas sensações instintivas são os arquétipos coletivos. É crucial identificar quais arquétipos você pode encontrar dentro de si mesmo. Exemplos dos arquétipos e os tipos de intuições que vêm para esses tipos de pessoas são os seguintes: o herói. O herói é um lutador corajoso que acredita que, desde que trabalhe ou tente com afinco suficiente, pode conquistar qualquer coisa.
Suas intuições seriam enraizadas em teimosia, fé em suas próprias habilidades e talvez até mesmo arrogância. O cuidador. Este é um arquétipo que quase se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Sua intuição é pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. E seu sentimento instintivo muitas vezes é dizer sim. O criador. O criador é um tipo muito artístico e criativo. Suas intuições muitas vezes são inovadoras, mas não de uma maneira ruim. Eles têm um talento para pensar rapidamente na solução mais criativa para um problema. O rebelde. Este tipo de pessoa é alguém que gosta de criar suas próprias regras e ignora limites. Suas intuições são frequentemente extremas, destrutivas e no extremo do espectro. O trapaceiro. O trapaceiro é um brincalhão que busca principalmente diversão e bons momentos. Sempre que se metem em encrenca, seus sentimentos instintivos incluiriam brincadeiras, negociação e brincar com a situação em que se encontram. O sábio. O sábio considera a honestidade extremamente importante. Eles são o tipo de pessoa que sempre tende a procurar a verdade e ser honesto antes de tudo. E, finalmente, o governante. O governante é alguém que se sente mais à vontade em uma posição de liderança e que busca o controle. Seus sentimentos instintivos são influenciados por esse desejo. Eles estão mais alertas quando têm oportunidades de aumentar seu controle e suas intuições os levam a posições mais elevadas em sua vida, sociedade ou empresa. Pesquisar sobre os arquétipos junguianos e tentar determinar quais você mais se identifica pode dizer muito sobre que tipos de intuições você costuma ter. Quando você se conhece bem e, por exemplo, percebe que muitas vezes age como um cuidador, começará a identificar rapidamente sentimentos instintivos que resultam desse arquétipo. É importante saber que você pode superar arquétipos e se desenvolver em novos arquétipos quando pensar nisso. Além disso, Jung identificou 2 tipos de intuições: introvertida e extrovertida. A intuição introvertida concentra-se em pensamento racional e reconhecimento de padrões, enquanto a intuição extrovertida é sobre explorar novas possibilidades. A intuição introvertida busca informações internamente, como resolver enigmas ou prever o futuro com base em pistas atuais. A intuição extrovertida busca ideias e soluções fora da caixa, frequentemente encontrando soluções criativas sem esforço. Então, para cada sentimento instintivo que você conseguiu identificar, você pode tentar descobrir se foi introvertido ou extrovertido. Em que informação foi baseado? Por exemplo, se você teve uma intuição de não aceitar uma oferta específica, é porque parecia suspeita ou porque você ouviu algo ruim sobre a pessoa que a ofereceu. O primeiro raciocínio é introvertido, baseado na própria oferta, e o último é extrovertido, baseado em informações externas. Desta forma, você pode descobrir se suas intuições são mais frequentemente introvertidas ou extrovertidas, e como você pode usar isso a seu favor. Você também pode aprender a melhorar qualquer um dos 2 tipos de intuições, como explicaremos mais tarde. Sua personalidade, inconsciente e intuições estão sempre mudando. Assim, sua autoanálise deve ser permanentemente contínua. Ao prestar atenção ao seu subconsciente, sombra, comportamentos, sentimentos e arquétipos, e ao analisar todos os seus sentimentos instintivos em retrospectiva, você conseguirá conhecer exatamente que tipos de intuições surgem em sua mente de vez em quando e de onde vêm. 2. Remova o que bloqueia seus sentimentos instintivos. De acordo com Jung, não podemos mudar nada até aceitá-lo. A condenação não liberta, oprime. Mesmo quando você sabe como seus sentimentos instintivos podem parecer, você pode se encontrar incapaz de agir. O reconhecimento não é suficiente para a ação. A individuação é mais do que simplesmente se conhecer. Também inclui se aceitar e depois integrar todas as partes de si mesmo, criando assim um todo. Você pode ter descoberto que tem sentimentos instintivos introvertidos úteis como resultado de um certo arquétipo, mas também pode ter intuições conflitantes da sombra. Você pode até ter sentimentos instintivos inconscientes úteis de certos aspectos de si mesmo que você rejeita e que são então bloqueados pelo seu arquétipo. Por exemplo, imagine alguém muito confiante e otimista, o que é maravilhoso, exceto quando permitem que as pessoas comecem a tirar vantagem deles. Isso pode ser resultado de um arquétipo chamado o inocente.
Agora imagine que essa mesma pessoa tem alguma desconfiança ou medo em sua sombra, que eles suprimem inconscientemente. Esses traços negativos poderiam ser uma fonte útil de sentimentos instintivos precisos quando as pessoas os tratam mal. Então, quando alguém acaba usando egoisticamente essa pessoa, ela poderia ter um sentimento instintivo vindo de seus traços sombrios que identifica que isso está acontecendo. Mas as intuições confiantes do arquétipo inocente anulam esse instinto. Em outras palavras, se você abraçar seu arquétipo inocente, mas rejeitar seus traços mais negativos, esse arquétipo sempre bloqueará as intuições vindas da sombra, não importa o quão úteis elas poderiam ser. E o mesmo é verdadeiro no sentido oposto. Se você abraçar a desconfiança, mas nenhum de seus arquétipos mais empáticos ou cuidadosos, você se tornará alguém que nunca aprende a confiar ou a depender de outra pessoa. Então, como você garante que nenhum dos seus sentimentos instintivos seja bloqueado? Segundo Jung, o caminho para a individuação é integrar seu consciente e seu subconsciente. Em vez de serem dois lados separados de si mesmo, você deve ser capaz de ser otimista e confiante sem ser ingênuo ou cego. Isso só pode ser feito quando você aceita todas as partes de si mesmo. Isso, é claro, é muito mais difícil do que parece. Conhecer e aceitar todas as partes de si mesmo é assustador. Por exemplo, a ideia de que você é na verdade uma pessoa profundamente ciumenta, ou que você é secretamente egoísta, ou um pouco mentiroso. Provavelmente você não consegue imaginar abraçar essas partes de si mesmo. No entanto, todo traço ruim tem um lado positivo. O medo e a desconfiança podem protegê-lo de situações perigosas. A raiva pode torná-lo mais assertivo e ajudá-lo a advogar.